A paz de Deus, queridos irmãos. Eu sou a irmã Letícia, ex-mórmon, e esse testemunho é de minha autoria e liberei para o canal da irmã Lu Santos. Que todos sejam abençoados e edificados com a minha experiência. E depois do anjo me revelar algumas classes de anjos, trouxe uma grande caixa de ouro e disse que ali tem pedras preciosas. O anjo abriu a caixa de ouro e pegou os adornos de pedras preciosas que estavam dentro da caixa e mostrou para mim e disse: esses adornos pertenciam ao anjo Halel. Eu disse ao anjo: está dizendo que Lúcifer era dono dessas pedras preciosas tão lindas? O anjo disse: quando o querubim se rebelou não podia levar os adornos santos, porque as coisas santas não pertencem aos corruptos. Nenhum profano pode ficar com os tesouros do céu. Esses adornos faziam Lúcifer resplandecer e quando se rebelou, Deus tirou dele as pedras preciosas e o seu brilho de apagou. Essas pedras brilhavam quanto a luz do sol e quando Deus tirou de Lúcifer o seu corpo ficou em trevas. E por vingança e querer competir com os adornos de Deus, Lúcifer criou os seus adornos na terra. Da mesma maneira que Lúcifer era belo com os adornos celestiais, ele criou os adornos da terra para deixar a humanidade bela. Lúcifer criou os adornos como a maquiagem, os brincos, os colares, as pulseiras, os piercings, as tatuagens, roupas sensuais, correntes de pescoço, gargantilhas, cirurgia plástica para a vaidade do corpo, silicones, lipoaspiração, abdominoplastia e outros. Satanás não pode oferecer os adornos celestiais que antes possuía. Os adornos celestiais ele não pode oferecer por pertencer a Deus, mas ele oferece os adornos do mundo. Satanás inventou os adornos do Egito para distribuir aos 4 cantos do planeta. Satanás não pode dar o verdadeiro adorno celestial e oferece os falsos adornos da terra que não agrada a Deus. Quantas pessoas que morreram por causa desses adornos? Um colar de diamante ou esmeralda pode ter o preço de sangue, alguém foi assassinado por causa dessas pedras preciosas. Luta pelo poder das riquezas entre empresários já ceifou muitas vidas por causa dos tesouros da terra. As pedras preciosas da terra que ceifou muitas vidas por causa da ambição e lucro dos empresários. Talvez esse colar que está em seu pescoço custou o preço de várias vidas. E o anjo disse: irei revelar 1% de quem foi Lúcifer, não posso revelar mais do que isso porque os incrédulos não irão crer e blasfemar contra as revelações e julgarão como falsa profetisa. E mesmo que revele o ministério que Lúcifer trabalhou para Deus quando era santo, iria ter que escrever muitos livros e a maioria dos cristãos não iria crer por não estar na Bíblia. Deus estabeleceu o principado de Lúcifer sobre todas as classes de anjos e ele corrompeu os anjos que estavam sobre o seu domínio e a ira de Deus se acendeu. E o anjo me mostrou em uma tela a vida de Lúcifer. Eu vi quando Deus usou o fogo da sua glória e criou esse anjo e disse: chamará Halel, o meu primogênito que irá reger as nações angelicais. Será um anjo de 2 classes misturadas, será um anjo da estrela da alva e também um querubim. Esse querubim tinha o brilho igual uma estrela e ardia em fogo igual um querubim. Halel significa portador da luz, que mais tarde foi traduzido em latim por Lúcifer, que tem o mesmo significado. Ele pode ser chamado de Lúcifer por ter o mesmo significado, mas o seu nome de origem é Halel. Mas no mundo espiritual não é mais chamado de Halel, mas de Satanás, diabo, dragão e serpente. Na terra é chamado de Lúcifer pelos seus admiradores ou seitas satânicas. No corpo desse anjo tinha muitas pedras preciosas de várias cores que brilhavam. Ezequiel 28 versículo 13, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Deus criou esse anjo muito belo em resplendor, seus olhos da cor do mar eram puro amor e perfeito com grande inteligência e muito mais sábio do que Salomão. Ezequiel 28 versículo 12, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ezequiel 28 versículo 3 e 4, eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros.
E o anjo Halel por ser o primogênito de Deus e ter mais privilégio do que aos outros anjos. E Deus criou o universo e fez milhões de os anjos ficarem habitando ali como os guardiões. Os anjos que habitam no universo são chamados de estrelas da alva em referência às estrelas. É alva porque eles brilhavam no universo escuro sendo os próprios astros brilhantes do espaço sideral. Jó 38 versículo 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Nesse versículo fala das estrelas da alva ou alvorada. A palavra estrela está no plural que significam muitos. Lúcifer antes da queda era chamado de estrela da alva, porque as pedras do seu corpo resplandeciam como o sol e iluminava o universo junto com os milhões de anjos estrelas da alva. Quando Deus criou os anjos e deixou uns na terra incluindo florestas e outros nos mares e oceanos, outros nos ares dentro da atmosfera terrestre que fica nos ares sem sair do planeta Terra. Deus deixou anjos no universo e no reino celestial da sua habitação que é o Monte Sião por estar acima de todos os reinos. Muitos me questionam sobre ter anjos nos mares, não é que eles moram dentro dos mares iguais os peixes, estou falando de um reino invisível que fica dentro dos mares, esse reino invisível está dentro do planeta Terra. Hoje olhamos para o nosso planeta e enxergamos pessoas e animais, mas quem tem visão espiritual vê demônios caminhando pelas cidades entre os povos, porque existe um mundo invisível dentro do nosso mundo, um reino espiritual do mal que está dentro do nosso planeta. Quando Deus criou o anjo Halel colocou para ficar como guardião do seu monte. Eu vi o monte de Deus cheio de pedras e ao seu redor é uma montanha muito alta, mas as pedras que estavam ao redor daquele monte são pedras preciosas de fogo, uma variedade de pedras de brilhos intensos que saiam relâmpagos delas. Halel guardava a montanha sagrada, onde o templo de Deus fica lá em cima do topo desse monte. Além de guardar o monte teve a responsabilidade de vigiar o universo e descia ao planeta Terra e caminhavam pela imensidão da Terra antes de ter os humanos, somente os anjos estavam ali. No universo Halel recebeu a missão de vigiar com milhões de anjos estrelas da alva ao seu controle, por isso foi chamado de estrela da alva. Eu vi como Halel brilhava igual o sol mais do que os outros anjos que também brilhavam no universo. Halel ficava voando pelo universo e admirando os planetas criados por Deus. Deus colocou milhões de anjos para vigiar o universo. Os anjos que foram habitar no universo são da classe das estrelas da alva. Deus também colocou os príncipes angelicais para vigiarem os portais espirituais do universo. Um desses príncipes que liderava o universo e ainda guardava o monte de Deus era o chefe geral dos anjos que ficavam no Monte Santo de Deus. Halel era um dos príncipes dos anjos estrelas da alva. Halel é o querubim ungido, chamado por Lúcifer antes da queda e hoje é diabo ou Satanás. Halel foi o líder principal dos anjos que liderava a adoração do coro celestial a Deus. As estrelas das alvas são os anjos da classe Malachikochav. As estrelas da alva da parte de Deus brilham muito. Halel caminhava sobre as pedras de fogo do reino celestial de Deus. Ezequiel 28 versículo 14, Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Halel liderava os ares e o universo e do espaço sideral liderava todos os exércitos angelicais de Deus que alcançava o planeta Terra. Halel recebeu a autoridade de Deus para ser o líder geral de todas as classes angelicais. Halel era o representante de Deus no planeta Terra e no universo. Halel era o mensageiro de Deus e descia ao planeta Terra para transmitir a mensagem de Deus aos outros anjos da classe menor. Tudo o que Halel pedia para Deus era concedido. Antes que falem que o planeta Terra não tinha habitante, concordo que não tinha pessoas físicas, mas o espiritual habitava dentro do planeta Terra. A Terra podia estar vazia na questão pessoas de carne e osso, mas espíritos habitavam que são os anjos e eram invisíveis dentro do planeta. Halel com sabedoria conseguia administrar o planeta Terra com milhões de anjos. Ezequiel 28 versículos 5 e 6, Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas, portanto, assim diz o Senhor Deus,
porquanto estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus. Halel tinham acesso ao jardim do Éden onde estava Adão e Eva. O portal do jardim do Éden estava aberto para esse anjo entrar quantas vezes quisesse. Ezequiel 28 versículo 13, estiveste no Éden, jardim de Deus. Todos os príncipes angelicais eram submissos à autoridade do anjo Halel. E esse anjo ficou orgulhoso pela sua capacidade e beleza. Ezequiel 28 versículo 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Foi quando o anjo Halel vigiando o monte Sião de Deus se sentiu mais importante do que todos os anjos e disse em seus pensamentos que podia ser igual a Deus. Ezequiel 28 versículo 2, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Ao ver os anjos servindo a Deus no altar do Altíssimo, seu coração sentiu desejo de ser servido. Isaías 14 versículo 14, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Depois, ao voar pelo universo e vendo as estrelas da alva louvar a Deus, desejou receber os louvores dos anjos estrelas da alva e também de todos os anjos do reino celestial que entoavam louvores dentro do templo de Deus. Isaías 14 versículo 13, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus que são os anjos e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei que é o templo divino, aos lados do norte. Eu vi na visão quando o anjo Halel desceu na terra e fez um acordo com os anjos que habitavam no reino espiritual dos mares e conversou com os príncipes responsáveis das águas e disse que entregaria uma habitação melhor do que as das águas, ainda disse que a habitação no reino celestial era melhor do que os mares e convenceu os príncipes dos mares a reunir os milhões de anjos sobre a mudança de suas habitações. Um desses príncipes era o que receberia o nome de Leviatã por ter as mesmas astúcias da serpente. Depois o anjo Halel percorreu por toda a terra de norte a sul, de leste a oeste e até nas florestas onde ficavam os anjos guardiões dos portais. E Halel conversou com os príncipes angelicais que ficavam na terra e disse que o reino celestial de Deus que fica em cima do planeta Terra é melhor para habitar do que na terra. E os príncipes da terra se reuniram com o exército angelicais para conversar. Halel foi até os ares que fica em cima das nuvens dentro do planeta Terra e disse às potestades, que eles ficam vigiando os ares, mas que dentro do reino celestial de Deus é muito melhor para habitar do que os ares. Ainda disse que os anjos que estão dentro do reino celestial de Deus são mais privilegiados do que as potestades que ficam nos ares e não estão diante do trono de Deus igual aos querubins. Halel foi até o universo e disse que os anjos estrelas da alva adoravam a Deus longe do templo divino, enquanto outros estão adorando a Deus dentro do templo e bem perto do trono do Altíssimo. E os príncipes dos anjos estrelas da alva se reuniram com milhões de anjos que ficam no universo. Depois Halel fez uma reunião secreta com todos os anjos e disse sobre o privilégio de alguns anjos e de outros não, falou que uns podiam ficar dentro do reino celestial e outros no planeta Terra e universo. Mas o anjo que me mostrou essa visão disse, que Deus colocou guardiões em todos os lugares quanto na terra, no mar, no universo e no seu reino celestial, mas nunca tratou os anjos com diferenciação, apesar de ter criado classes de anjos mais importantes do que as outras classes, mas foi somente para estabelecer uma hierarquia para não ficar uma desordem. A Bíblia diz que as coisas de Deus são com ordem e decência. E no reino de Deus ninguém se importa quem é maior ou menor, não existe inveja, mas o anjo Halel começou a semear a inveja entre os anjos, porque tinha inveja do próprio Deus. E começou a semear discórdia, porque pensou que podia derrotar a Deus trazendo os anjos ao seu lado. O anjo me mostrou como Halel era inteligente em suas palavras e sabia convencer os outros anjos. Esse anjo falava de forma eloquente, um discurso de político com uma comunicação bem convincente. A arte como esse anjo falava até eu vendo fui convencida a acreditar nele, pois expressa realidade e justiça. O anjo me disse, assim são na terra, pregadores eloquentes que gritam e passam emoção dizendo o que Deus mandou dizer.
As suas oratórias provém de Satanás e fala que Deus está falando tais coisas, mas Deus não está. Os pregadores usam técnicas psicológicas e argumentos da teologia para dizer que Deus está mandando mensagem, dizendo assim diz o Senhor, mas não é Deus que está mandando dizer. Esses pregadores famosos não querem renunciar, o mundo gosta de fazer parte dele, a maioria estão no pecado subindo no altar e gritando iguais os profetas de Baal dizendo que está caindo fogo do céu. Continuei com atenção naquela visão e vi quando Halel usava os seus argumentos chamando Deus de autoritário e prometeu um reino celestial com mais liberdade. Com o seu poder de persuasão conseguia reunir milhões de anjos. O que me chamou a atenção foi a sua capacidade de influência e de convencer milhões de anjos ao mesmo tempo de forma clara e eficiente. Halel prometia cargos e negociava o reino celestial de Deus prometendo alguns tronos para reinarem com ele. Ezequiel 28 versículo 18, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. A injustiça do teu comércio significa que Lúcifer estava negociando um reino que não é dele, oferecendo cargos em um reino que não lhe pertence. Esse anjo estava comercializando as coisas de Deus em acordo com os anjos, oferecendo cargos e reinados em troca de obediência, mesmo não envolvendo dinheiro, não deixa de ser comércio, pois está negociando. E ainda é comércio desonesto e injusto, porque está oferecendo algo que não é dele. É a mesma coisa de um funcionário querer negociar a empresa do seu patrão em troca de algo. Profanaste os teus santuários, significa que os lugares santos onde o anjo Halel tinha autoridade, ele profanou quando resolveu negociar o reino de Deus. E nos dias de hoje, Satanás continua negociando o seu reino entregando fama e muito dinheiro aos artistas. Foi quando Halel com milhões de anjos subiu até o reino celestial, esse anjo começou a persuadir na terra, depois no universo e até chegar ao reino celestial e ainda conseguiu persuadir muitos anjos. Os anjos que estavam no reino celestial permitiram que Halel subisse o monte Sião e entrasse no templo de adoração. Ao se aproximar do trono de Deus, o anjo Miguel e Gabriel, que são dois líderes, não permitiram o anjo Halel se assentar. E outros anjos também ficaram ao lado de Miguel e Gabriel. Um dos anjos disse: você não é digno de se assentar nesse trono, pois não é Deus, é uma criatura igual a nós. O outro disse: está tendo uma profanação no santuário de Deus, o mal tem que ser extirpado e não pode ficar aqui. Foi quando os anjos que acompanharam Halel, os da terra, universo, ares, mares e do reino dos céus foram expulsos. Houve uma guerra, na qual os anjos que se rebelaram foram feridos pelos anjos arcanjos, Cheruvins e os Erelim, que defenderam o santuário ao lado do anjo Miguel e Gabriel. Eu vi quando Halel foi ferido por uma espada, mas não sei qual foi o anjo que o feriu, mas percebi que pela primeira vez ele sentiu dor. Ezequiel 28 versículo 7, por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharam as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. As nações angelicais do reino celestial vieram batalhar contra Lúcifer e os seus anjos. Quando Halel corrompeu os anjos, ele não tinha noção dos milhões de anjos que Deus tem no seu reino celestial, e quando esse anjo entrou no reino celestial, Deus trouxe para ele os estrangeiros mais terríveis, estrangeiros porque Halel não conhecia, e aqueles milhões de anjos que apareceu para batalhar, o querubim não conheciam e eram estranhos aos seus olhos. Eram anjos estrangeiros e terríveis na batalha que feriram a formosura e sabedoria de Lúcifer e mancharão o seu resplendor. Ezequiel 28 versículo 8, eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Foi o que aconteceu. Lúcifer desceu a cova do abismo infernal e sentiu a espada ultrapassando o seu corpo, o que causou um ferimento. Depois um fogo saiu das pedras preciosas para carbonizar e Lúcifer caiu no meio do mar e foi para no abismo infernal. Ezequiel 28 versículo 9, acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te traspassa. Deus poderia abater Lúcifer, mas para provar que era apenas um anjo igual aos outros e não um Deus igual ele pensava que era, Deus não batalhou contra Lúcifer e deixou outro anjo pelejar contra ele.
Um anjo o feriu com a espada e ultrapassou o corpo do querubim. Naquele momento ele morreu, no sentido de sentir as dores da morte eternamente. Lúcifer morreu não no sentido de parar de existir, ele morreu no sentido das dores da morte igual às almas no inferno que morre eternamente. Ao ser ferido por outro anjo, Lúcifer percebeu que não era Deus e teve o seu orgulhoso ferido. Foi quando o próprio Deus voltou ao seu trono e ficou de frente com o anjo Halel e tirou todas as pedras preciosas que estavam seu corpo. Deus disse: Tu não chamarás mais de Halel, nome que escolhi para ti quando lhe criei, mas se chamarás de Satanás, e as pedras são santas e não pode ficar no seu corpo, os adornos que lhe enfeitei não pode ficar em ti que se fez trevas. E os adornos começaram a sair do corpo de Lúcifer e foi perdendo a sua luz. Ezequiel 28 versículo 15 e 16, Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste. Eu vi quando das pedras de fogo que foram tiradas do corpo desse querubim saiu um fogo terrível que o queimou da cabeça aos pés. Ezequiel 28 versículo 18, Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. Foi quando o anjo Halel sem as pedras preciosas, já não brilhava mais, caiu do reino do céu em direção à terra. Lucas 10 versículo 18, e disse-lhes, Eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. Lúcifer caiu sozinho do céu e não com os outros anjos. Ezequiel 28 versículo 16, Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. Lúcifer foi lançado pelo próprio Deus para baixo, o querubim caído foi o primeiro a cair e depois os outros anjos da parte de Deus lançou milhões de anjos para baixo. Eram anjos de todas as classes que caíram para baixo como querubim, serafim, arcanjo, xeruvim, ixim, xaximalim, ofanim, erelim, melachim, príncipes e diversas outras classes. Eu vi anjos caindo na terra e afundavam para baixo, outros milhões caiam nos mares e afundavam e outros milhões caiam nos oceanos, também vi milhões caindo nos gelos da Antártida e no Ártico que afundavam. Eu vi a terra cheia de buracos de tanto anjos que caíram, pareciam areias da praia sendo derramadas. Até os mini-anjos caíram, milhões deles na terra. Eu acredito que esses demônios pequenos do tamanho de uma caneta eram os mini-anjos que habitavam no reino celestial, ainda tem dessa classe no céu, mas foram muitos que se corromperam. Esses mini-anjos são do tamanho de uma caneta e se corrompeu, essa classe é tão pequena que cabem milhões deles dentro de um corpo humano. Uma pessoa pode ser possuída por milhões desses mini-demônios. E quando teve a rebelião, uma voz disse, vocês escolheram obedecer a Satanás, a partir de hoje ele é o seu Deus e terá autoridade sobre vocês, e quem não obedecer às ordens dele será preso no abismo do inferno. Essa voz que eu ouvi era a voz de Deus. Lúcifer foi o primeiro a ser lançado para baixo. Quando Lúcifer foi lançado e caiu dentro do mar e afundou até cair nas profundezas do abismo infernal. Isaías 14 versículo 15, E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O inferno ficou agitado ao receber o primeiro espírito e ansiou esse encontro em receber Lúcifer. E queda Lúcifer fez surgirem os chefes da terra e reis que tinham as mesmas ambições dele, que era reinar e controlar todos. Isaías 14 versículo 9, O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda, despertou por ti os mortos, e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Lúcifer, ao cair no abismo infernal, já caiu em cima das larvas do chão e milhões de vermes cobriram e devoraram o seu corpo entrando dentro dele. Esse foi o primeiro castigo ao cair no inferno, e as suas músicas e liras que adoravam a Deus foram juntas com ele, pois Deus rejeitou a sua adoração. Isaías 14 versículo 11, Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Lúcifer foi torturado no abismo junto com outros anjos por causa da rebelião, o selo de Deus foi tirado de sua vida e por ser espírito não pode deixar de existir, morreu eternamente sofrendo dores de morte.
Ezequiel 28 versículo 10, da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Lúcifer se transformou em um incircunciso por não ter mais a marca de Deus e morreu no sentido de dores da morte em sua prisão pelas mãos dos anjos estrangeiros, ou seja, anjos de Deus que ele não conhecia. Os anjos que nunca tinha visto e estranho ao seu conhecimento. Esses anjos, Lúcifer não poderia enganar por não conhecê-los. Isaías 14 versículo 19, porém tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Milhões de anjos também caíram dentro do abismo e ficaram presos sendo castigados por causa da rebelião. Um dos arcanjos muito forte disse, Heilel, tu não é o grande líder ungido por Deus? Por que não abre as portas desse cativeiro infernal? Tu que disse que iria assolar o reino celestial se não conseguisse o trono. O planeta Terra está quase deserto sem os anjos que habitavam lá, cadê a habitação melhor que prometeste? Trouxeram todos os anjos para cá. Faça alguma coisa, querubim. Isaías 14 versículo 17, que punha o mundo como o deserto, e assolava as suas cidades. Que não abria a casa de seus cativos. Todos os anjos tinham uma habitação, uns ficavam no reino celestial, outros no universo, alguns nos mares e os demais na terra e nos ares. Mas esses anjos não ficaram em suas habitações e desejaram outras habitações na qual o Lúcifer prometeu. E também os príncipes angelicais que não guardaram o seu principado e quiseram outro principado que Lúcifer prometeu. Judas 1 versículo 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Esses príncipes que não guardaram o seu principado e quiseram um principado maior perderam as suas habitações e estão em habitações piores morando no abismo das trevas. Isaías 14 versículo 18, todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua morada. Eu vi quando um príncipe que está preso olhou para Lúcifer que também estava preso e disse, não era para eu estar aqui acorrentado e sofrendo, por sua causa estamos aqui, seu enganador. Obedecemos você porque Deus lhe estabeleceu como autoridade. E aprendemos que temos que ser submissos às autoridades e não se rebelar contra a autoridade que Deus elege como cabeça da liderança e você se aproveitou da autoridade que Deus entregou em suas mãos para subornar todos os anjos. Temos ódio de você, nunca obedeceremos às suas ordens, não podemos mais retornar para a luz, mas também não obedeceremos às suas ordens. E todos que estão aqui querem ser soltos para destruir você por ter tirado a nossa herança. E Lúcifer ao olhar aos anjos ria e zombava. Foi quando por ordem divina Deus mandou soltar Lúcifer do abismo para realizar o desejo do seu coração que era batalhar contra Deus, desejo que foi impedindo na rebelião. Isaías 14 versículo 20, com eles não te reunirás no Sheol, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo, a descendência dos malignos não será jamais nomeada. Lúcifer não podia ficar reunido no abismo infernal dos anjos, fala que Lúcifer destruiu o seu povo se referindo aos anjos que ele enganou. E fala que a descendência dos anjos malignos que se rebelaram não será nomeada, que é a mesma coisa de serem salvas, nomeada é receber um novo nome no céu. Isaías 14 versículo 21, preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem, e nem possuam a terra, e encham a face do mundo de cidades. Deus está dizendo que a morte está sendo preparada para os filhos por causa da maldade de seus pais. Aqui está se referindo aos filhos dos demônios que são as pessoas rebeldes que irão morrer ao obedecer aos seus pais das trevas. Também fala para que os filhos rebeldes não se levantem e nem possuam a terra e encham a face do mundo de cidades. Está falando do milênio que só o povo de Deus irá possuir, os rebeldes não podem possuir a terra para que não venham encher de cidades para enriquecerem e dominar os povos pelo poder, então no governo milenar só terá um governador chamado Jesus e não levantará os rebeldes para possuírem a terra e construir as suas cidades. Isaías 14 versículo 22 e 23,
porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei de Babilônia o nome, e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. E farei dela uma possessão de ouriços e alagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus prometeu destruir a Babilônia futura que já está crescendo essa grande cidade em nosso planeta. Quando o anjo me mostrou 1% da vida de Lúcifer, eu compreendi que depois da rebelião de Lúcifer o pecado iria entrar no mundo, e que a rebeldia não ficaria entre os milhões de anjos que se corromperam, mas que iria espalhar para a semente de Adão. E o anjo disse que o sacrifício de Jesus já estava preparado desde o início da criação do mundo, pois Deus sabia que Lúcifer iria vencer Adão. Deus sabia que Lúcifer iria querer usurpar o seu trono, por isso que quando Lúcifer entrou no Santo dos Santos, Deus não estava lá e nem o seu espírito, mas deixou os seus arcanjos vigiando, porque sabia das intenções do coração de Lúcifer e de toda a sua reunião. Deus é onisciente e sabe de todas as coisas. Apocalipse 13 versículo 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Voltando a falar na visão, quando Lúcifer foi solto para realizar o seu desejo de batalhar contra Deus e tomar o seu reino. Quando Lúcifer foi solto eu vi quando a maioria dos anjos não gostou. Um dos anjos disse, se Hallel foi o responsável da rebelião dos milhões de anjos, porque ele tem que ser solto se é o culpado de tudo isso ter acontecido? Eu vi quando as correntes foram tiradas de Lúcifer e um anjo de 4 metros de altura tentava quebrar as correntes para atacá-lo. Lúcifer ria dos demônios que ficaram presos. E um dos arcanjos disse, vamos tomar o seu reino se a gente sair desse lugar. De todos os anjos que participaram não foram todos que ficaram presos no abismo, houve a justiça de Deus. Os anjos que foram enganados, mas não enganaram os outros anjos, quero dizer que os anjos que participaram da rebelião de Lúcifer, mas não incentivaram outros anjos a participarem ganharão o direito de permanecerem livres na terra até o juízo. Já os anjos que participaram da rebelião e convenceram outros anjos a participarem ficaram presos no abismo, porque esses anjos corromperam outros anjos fazendo o que Lúcifer estava fazendo. Os anjos que incentivaram outros anjos a seguirem a rebelião de Lúcifer estão presos, esses são os anjos que foram enganados por Satanás e ainda espalhou o engano para outros anjos inocentes. Já os anjos que foram enganados e participaram da rebelião, mas não saíram divulgando continuam na terra, Deus é justo em seu julgamento. Os príncipes que foram convencidos por Lúcifer a reunir os anjos do seu principado também estão presos, os outros príncipes que se rebelaram e não reuniu os anjos que estavam em seu domínio estão soltos. E todos os anjos e príncipes que estão soltos se ajuntaram ao lado de Lúcifer contra Deus. Os anjos que antes da rebelião guardavam os portais dos mares retornaram para os mares para fazer o mal à descendência de Adão que iria se multiplicar. Os anjos que antes da rebelião guardavam os portais dos ares retornaram não para os serviços da luz, mas aos serviços das trevas. Os anjos que antes da rebelião guardavam a terra, dessa retornam para destruir os povos do planeta Terra. Os anjos que antes da rebelião guardavam os portais da floresta, dessa vez retornam como espíritos maus da floresta. Os anjos que antes guardavam o universo dessa vez retornam para o espaço sideral fazendo parte do exército de Lúcifer. Todos os anjos que antes da rebelião ocupavam os seus lugares trabalhando em serviço do reino da luz retornaram para os mesmos lugares trabalhando ao serviço do reino das trevas. Deus permitiu que esses anjos retornassem porque desafiaram a autoridade do Altíssimo dizendo que poderiam vencer. E Deus deu mais uma oportunidade para Satanás e os seus anjos em mais uma batalha, já que a primeira batalha angelical eles perderam. E os outros anjos rebeldes que estavam com a intenção de se vingar de Deus destruindo a terra e a humanidade de uma vez só foram aprisionados. E outros milhões de anjos que participaram da rebelião de Lúcifer por serem enganados, mas não aceitarão a ficar do lado de Satanás por não se conformarem que perderam tudo por causa dele. Esses anjos que não aceitaram a ficar ao lado de Satanás e queriam pelejar contra ele foram aprisionados por Deus,
pois não existe o terceiro lado, ou fica no lado das trevas ou da luz. No caso desses anjos que não podiam mais ficar ao lado de Deus, também não queriam ficam ao lado de Satanás e a solução foi prender eles. Quando Lúcifer retornou para a terra, os anjos da sua parte não mais o reconhecia, pois não era mais belo e nem formoso, o seu resplendor foi tirado e o brilho se apagou. Lúcifer estava ferido e todo carbonizado. Os anjos caídos que perderam a batalha estavam sem forças e doentes, e Lúcifer também. E os anjos humilhados que ficaram ao lado de Lúcifer, que também estavam feridos pelos anjos de Deus, questionavam a humilhação do anjo de grande autoridade sobre os anjos. Isaías 14 versículo 16, os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão, e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Isaías 14 versículo 10, estes todos responderão, e te dirão, tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. E os príncipes angelicais que não se corromperam ficaram espantados com a sua aparência. Ezequiel 28 versículo 17, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Ezequiel 28 versículo 18, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Ezequiel 28 versículo 19, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Foi isso que o anjo me falou, que Lúcifer nunca mais irá voltar a ser como era antes, o seu principado não subsistirá. E todo esse castigo foi por enganar a nação de milhões de anjos que estavam em todos os cantos do reino de Deus, em todos os lugares do mundo. Isaías 14 versículo 12, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E os anjos de Deus ficaram vigiando todos os portais espirituais do reino celestial e também de outros portais para que os anjos caídos não entrassem. Cada portal tinha um anjo. Deus avisou a Adão e Eva no jardim do Éden que o anjo Halel se rebelou com milhões de anjos e que era para estarem vigilantes para não serem enganados iguais os anjos. E Deus colocou um querubim com uma espada flamejante para guardar o jardim do Éden. Esse anjo ficava em frente de uma porta que dá acesso ao jardim do Éden. Adão e Eva já conheciam o anjo Halel, pois esse anjo antes de sua queda já caminhava dentro do jardim do Éden. Adão e Eva sabiam de sua rebelião e estavam preparados se por acaso esse anjo aparecesse. Eu vi na visão quando Lúcifer, para se vingar de Deus, resolveu enganar mais uma vez e para não ser conhecido se transfigurou em uma serpente e entrou no jardim do Éden. E a Eva, vigilante no jardim para ver se o anjo Halel aparecesse, viu uma serpente que o enganou. Nesse dia o querubim não estava guardando o portal do jardim do Éden, o que possibilitou a entrada da serpente. Deus permitiu que o casal fosse atentado, assim como permitiu Jesus ser atentado no deserto. Deus permite a provação para ver se vamos ser fiéis. Para os que ficam pregando sobre a predestinação, que Deus escolhe uns para o céu e outros para o inferno. Essa doutrina é uma mentira do diabo. As revelações que recebi no céu foi do livre-arbítrio de escolha, não foram todos os anjos que ficaram ao lado do Lúcifer. Milhões de anjos foram contra a decisão de Lúcifer e não se reunirão. Esses anjos foram os que se salvaram por não participar da conspiração. Outra mentira doutrinária que diz, uma vez salvo para sempre será salvo. Os anjos caídos eram salvos e participavam do reino celestial de Deus, mas perderam as suas heranças e a salvação pelas suas rebeldias e vão ser julgados e lançados no lago de fogo. Os anjos caídos eram salvos quando estavam na luz, mas perderam as suas salvações por serem rebeldes. Adão e Eva estavam no jardim do Éden e tinham a vida eterna, também as suas heranças não foram para sempre, os dois perderam a vida eterna por causa do pecado e foram expulsos de suas moradas. Isso é uma alerta para os cristãos que acreditam que uma vez salvo sempre será. A Bíblia diz que vigiai e orai para não cair em tentação, porque a carne é fraca e o espírito está pronto. A Bíblia é bem clara ao afirmar que a garantia da salvação é ser vigilante e viver em oração para não cair nos desejos da própria carne.
Outra coisa é sobre a predestinação. Tem uma seita calvinista que coloca na mente dos seus membros que todos são salvos e foram predestinados para morar no céu. Isso traz tranquilidade para os irmãos dessa seita, pois acreditam que podem ser salvos independente dos seus pecados. E fazem a vontade da carne e vivem pecando com uma fé falsa de salvação que irá morar no céu. Adão pecou e perdeu a vida eterna, Lúcifer pecou e perdeu todo o seu direito de ser chamado filho de Deus e os anjos pecaram e perdeu o reino celestial e as suas moradas eternas. Agora o que aguarda esses anjos é a morada dentro do lago de fogo, milhões estão em prisões sendo atormentados no abismo. Depois desse arrebatamento, o meu espírito voltou ao meu corpo. Eu encerro o meu testemunho e irei escrever outros relatos sobre a minha experiência que não relatei aqui. Que a paz do nosso Senhor venha para todo o lar que ouve esse testemunho. Amém.